Bonjour mes élèves, comment allez-vous? Bon, on est déjà au cours numéro 17. Donc, bienvenue au cours numéro 17 au niveau intermédiaire. Ok, on est bien avancé là. Bon, on va parler du pronom Y. Ok, les pronoms Y, c'est très important parce que c'est franchement utilisé, ok? Vamos lá. O que é o pronome Y? Que a gente chama de pronome Y. Ele é um pronome, melhor dizendo, que remplace, substitui un complément de lieu. E aí você vai falar que, meu Deus, não aguento mais complemento. Gente, esse complemento é um pouco mais fácil que o da que a gente viu semana passada. Aula passada. É um complément de lieu, que geralmente é introduzido por algum desses pronomezinhos aqui, ó. É a família do H, en, dans, sur e sur. Ok? Dans, né? Dentro. Sur, né? Sobre alguma coisa. Lembra para países que a gente usava? En Italie, en France, chez, aquele complemento para dizer na minha casa, né? O famoso chez moi. Ou na padaria, chez le boulanger, ok? Esse é o chez. E a também tem várias usagens, né? Utilizações. Mas o a é usado também para um lugar. Então, por exemplo, j'habite à São Paulo, ok? A, lugar também, a, ok? Então vamos lá. Je suis chez moi, je reste toute l'après-midi. Gente, olha só. Como deveria ser essa frase? Olha só. Je suis chez moi e je reste chez moi toute l'après-midi. Mas o que eu faço? Eu substituo esse chez moi pelo Y. Olha que interessante. Je reste toute l'après-midi. Para que me serve isso, gente? Tanto a aula passada como essa aula serve para escrita. Muito para escrita. Porque se você está fazendo um texto, fica muito feio, fica infantil você colocar várias vezes as mesmas palavras, né? As mesmas construções. Então, por exemplo, imagina que feio ficaria Je suis chez moi e je reste chez moi toute l'après-midi. Olha como não cola, né? Não tá legal. Olha só o segundo exemplo. J'adore aller en France. Olha só esse en aqui, né? Que a gente acabou de ver. Essa proposição para países, né? En France. Mais j'y vais, sem mais, né? J'y vais chaque année. Para onde você vai, gente? Je vais en France. En France. Adorei esse azul, gente, dessa caneta. Vou usar sempre. Je vais en France. Ok? Mas aí eu não quero falar. J'adore aller en France. Je vais en France toute l'année. Chaque année, pardon. Eu substituo en France para Y. J'y vais chaque année. Chaque, gente, é cada ano. Não sei se vocês lembram do chaque. Chaque é cada. Ok? Les crayons est sur la table. Les crayons est sur la table. Non, il n'y est pas. Il n'y est pas. Olha só, mais uma vez, sur, gente, a preposição. Ele tá falando de um lugar. Assim como che tá falando de um lugar, assim como on tá falando de lugar. Se eu tô falando de lugar, eu tô falando de pronome Y. Então, o que eu tô querendo falar aqui? Les crayons. Quer dizer, desculpa. Il, né? Substitui les crayons. Il n'est pas sur la table. E aí, eu substituo sur la table por Y. Muito facilzinho, viu? Em comparação com o que a gente estava vendo antes, isso aqui é mamão com açúcar. Papai avec sucre, ok? Não existe essa expressão em francês, tá? Não fale. Não vou entender. Papai avec sucre, tá? Mamão com açúcar. Você só tem que observar se tem che, se tem
un, se tem sur, se tem a, ok? E aí você consegue substituir pelo y. E aí vamos lá, eu vou fazer exercícios com vocês agora, olha só. Ma femme, minha mulher, né? Minha esposa, é chez sa tante. É na casa da tia dela, tá? Como é que eu sei que é da tia dela? Porque eu falo sa tante. Se fosse a minha tia, eu ia falar ma tante, ok? Chez sa tante. E elle reste chez sa tante jusqu'à samedi. Gente, tem muito sa tante aí, né? Chez sa tante. É um trava-língua. Gente, tem muito, né? Tem dois, eu quero substituir um. Vou substituir o segundo, claro, né? Que o primeiro ainda tá representando para nós a ideia. Então, vamos pegar esse chez sa tante e, enfim, substituir. Substituir por quê? Estou falando de chez, estou falando de localização. Estou falando de localização, estou falando de pronome grec. E onde que eu vou colocar agora? Eu coloco elle reste e jusqu'à samedi? Não, gente. Nada a ver. Você tem que colocar o pronome grec sempre avant le verbe, ok? Antes do verbo. Então, cadê o verbo aqui? Reste, né? Então, elle e reste. E aí o resto não mexe, ok? Tudo igual. E elle e reste. Vamos lá? Passa para a segunda. Tu voyages souvent au Brésil. Tu as de la famille au Brésil. Gente, tem muito Brasil aqui, né? Tem tu voyages souvent, frequentemente, au Brésil. Tu as de la famille au Brésil. Olha como tem muito Brasil aí. Eu quero substituir um desses Brasis. Como é que eu faço isso? Substituo o segundo. Beleza. Pelo que eu vou substituir? Bom, vamos lá. Tu voyages souvent au Brésil. Alors, tô falando de a. Isso aqui seria um le Brasil, né? Tô falando do lugar. Só que a gente sabe que tem uma contração e fica o Brasil. Tá? Tô falando de lugar, tô falando de pronome y. E aí, onde que eu vou colocar o pronome grec aqui, gente? Vou apagar aqui para poder escrever. Lembra, sempre antes do verbo. Qual que é o verbo dessa segunda oração aqui, ó? Tu as de la famille, da família, né? O verbo a, de vem de avoir. Então, coloco o y antes do verbo avoir, antes do verbo a. Então, tu e a de la famille. Olha como fica mais limpa a frase, né? Olha só. Tu voyages souvent au Brésil. Tu y as de la famille? Se quiser repetir comigo, fala aí, ó. Ok? Fica bem limpa, bem clean a frase, ok? Então, vamos lá. C'est très sympa chez lui. Et on va chez lui tous les hivers. Gente, de novo, né? Ficou duas vezes alguma coisa aí. O que ficou duas vezes? Responda aí. O chez lui, ok? Então, vou lá pegar o segundo e vou querer substituir. Gente, tô falando de chez, tô falando de... Isso, lugar. Então, se eu pego chez, eu substituo. E aí, eu sei que tô falando de lugar, tô falando do pronome y. Se eu tô falando do pronome grec, gente, onde que eu coloco ele? Eu coloco on va y tous les hivers? Ou on va tous les hivers? Nada a ver. Você vai colocar sempre antes do verbo, que o verbo, no caso, é vai aqui, ó. Verbo aller. Y vais. On y va, pardon. On y va. Tô falando de G aqui. Tô confundindo. On y va tous les hivers. Espero que a minha letra seja compreensível aí pra você. On y va tous les hivers. Vamos lá. Se quiser repetir comigo depois, ó. C'est très sympa chez lui. Et on y va tous les hivers. Isso, ok? Toujours, 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 sempre. Les pronoms Y va avant les verbes, ok? Escreve isso aí, tatua no teu braço, não esqueça. Le pronom Y va
avant les verbes. Ok? Não esquecer. Vamos lá, mais exemplos. Agora eu vou escrever aqui com vocês. Ó, nous allons 3 fois par semaine à l'université. O que eu quero que você faça? Que finja que o lugar aqui já foi dito anteriormente e a gente quer substituir esse lugar dito nessa frase por um pronomezinho. Qual que é o pronomezinho que a gente tá falando? O Y, né, gente? E aí, o que acontece? Vamos primeiro achar um lugar na frase. Nous allons 3 fois par semaine à l'université. Onde eu vou, gente? À l'université. Ok? Tá. Beleza. Tô falando de um lugar. Não tô falando de uma pessoa, tô falando de um lugar. Ok? E aí eu quero substituir essa la faculté. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que procurar o verbo, né? Segundo, né? Primeiro, a gente procura o lugar. Segundo, o verbo. Allons. E eu sei que a la faculté vai demandar uma substituição pelo Y, porque é um lugar. Y. Só que aí, onde que eu vou pôr esse Y? Isso, se você tatuou no seu braço, você vai lembrar agora que é para colocar antes do verbo. Ok? Então, como é que fica essa frase? Nous y allons. E aí, olha a pronúncia. Nous y allons, nous y allons, nous y allons. Olha, fica um que vai se formando. Por quê? Porque tem um S aqui, que tá sozinho, e o Y, que tem som de I mesmo. Ó, nous y allons. Então, aí fica uma pequena ligação ali na fala. Nous y allons. 3 fois par semaine. Ok? Eu te convido para fazer os dois sozinhos aí. Se quiser dar uma parada no vídeo, tentar fazer os dois sozinhos, tá? Eu vou resolver aqui. On fait du ski sur la neige. On fait du ski sur la neige. Gente, nós, né, a gente pratica esqui sur la neige. Gente, eu tô falando do lugar, né? Sur la neige. Lembra que era neve? Que era neve? Era neve, né? Então, sur la neige. Aqui que é o lugar que eu tô querendo substituir nesse exercício. Primeira coisa, já fiz. Segunda coisa, eu vou procurar o verbinho. On fait. Alors, verbo que fait, né? Conjugaçãozinha do verbo faire. On fait du ski sur la neige. Eu quero substituir o sur la neige pelo Y. Onde eu vou pôr ele? On fait I do ski. On fait do I ski. Ou on y fait du ski. Tá óbvio, né, gente? On, Y antes do verbo du ski. Ok, galera? Fechado? Tá? O último aqui, ó. Les gens vivent heureux à New York. Les gens vivent heureux à New York. O que é les gens? É tipo uma palavrinha informal, gente, pra falar as pessoas, ok? As pessoas, les gens, população, as pessoas em geral, tá? As pessoas vivem felizes a Nova York. A New York é minha localização, né? Meu lugar. Então, a New York. E aí, eu quero substituir esse a New York pelo pronomezinho que a gente aprendeu hoje, que é o Y. Alors, primeiro. Segundo, né? Vamos procurar o verbo. Les gens vivent, ok? O verbozinho. Vou colocar onde o Y. Terceira pergunta que eu me faço. Onde eu coloco o Y? Antes do verbo. Então, les gens y vivent heureux. Beleza? Espero que você tenha acertado aí em casa, caso você tenha feito, né? Se você lembrar que o Y vai antes do verbo, não tem erro. Você acerta todas, ok? Vamos lá. Trouxe pra vocês, pra descontrair um pouco, um quiz. Um quiz em que a gente vai découvre le pays, ok? Descubra o país. Olha lá, vou ler pra você. C'est un petit pays, ok? On y parle français. On y a les meilleures bières et gaufres du monde. Les frites y sont créées.
On y parle plusieurs langues. Primeira coisa que eu quero que você veja para cima de tudo, antes de qualquer tradução. Gente, eu tô falando desse lugar, que eu não sei qual é. E eu tô colocando vários Y aqui. Por quê, gente? Porque eu quero dizer assim, ó. On parle a... Por exemplo, finjamos que seja a França que é a resposta. Não é, mas finjamos. On parle plusieurs langues en France. Ok? Estou substituindo esse en France por Y, porque eu estou escondendo, né, o que é essa localização. Então, eu estou substituindo a por Y. Donc, on y parle français. On parle français à ta. Ou en ta. Ok? Tá. Agora vamos sim pegar a tradução para ver se você consegue adivinhar. Ok, petit pays, on parle français, ok? On a de meilleure bière. Lembram da bière? Cerveja, né? E gaufre. O que é ser gaufre? Gente, é bem específica essa palavra. Gaufre, gente, é uma variação de waffle, ok? Mas é uma variação de waffle que só tem nesse país que eu tô falando aqui. Seria como falar waffle em francês, gaufre. Tá? Les frites. O que é ser frite? A gente não fala pomme de terre frite para dizer batata frita, a gente só diz frite. Ils sont créés. Les frites sont créées à ou en quelques pays, ok? Que eu não sei ainda. Então, onde foram criadas fritas, batata frita. E a gente fala, além do francês, várias línguas. Alguém descobriu? É um país um pouco escondido, que poucas pessoas falam, mas é um país maravilhoso. La Belgique, ok? C'est au nord-est de la France, ok? Dans la France. Et c'est un pays où on parle le français, mais on parle aussi l'allemand, ok? Et le néerlandais. Néerlandês, tá? Que é uma língua com várias misturas juntas. E um país tão pequenininho desse fala 3 línguas oficiais, ok? Então, é a Bélgica, e lá que foram criadas as batata frita, onde tem as melhores cervejas do mundo e onde tem as melhores waffles do mundo. Então, você não vai passar fome e sede na Bélgica, ok? Então, só para retornar ao assunto de hoje, on parle français en Belgique, ok? E aí eu coloquei Y para esconder. On a les meilleures bières e gaufres do mundo en Belgique, ok? Vamos fazer mais uma dessas atividades. Vamos ver se o segundo você acerta. Acho que o primeiro estava mais difícil que o segundo, tá? C'est le plus grand pays de l'Asie. L'Asie. On y retrouve une grande partie de la population du monde. Plus de 1 milliard. On y parle mandarim. Fácil, né, essa, gente? 1 milliard. Cuidado. Milliard não é milhão. Milliard é bilhão. Então, falando de mais de 1 bilhão de pessoas. E é o le plus grand. Gente, a gente vai falar depois de comparação, de como falar o maior, o mais bonito, o mais pequeno, o menor, né? Mais pequeno não existe, o menor. A gente vai ver tudo isso, tá? Mas para você saber já, le plus grand, eu tô dizendo o maior, ok? Le plus grand pays de l'Asie. C'est un continent, né? L'Asie. On y retrouve une grande partie da população do mundo. Mais de 1 bilhão. E on y parle mandarim, ok? Primeiro de tudo, primeira coisa. Repare como eu tô usando o Y aqui, ó. On y retrouve, on y parle, ok? Tô falando de retrouver une grande partie de la population en quelque place, ok? Em algum lugar. Nós falamos, né? A gente fala mandarim nesse lugar, em algum lugar, ok? Então, de qual lugar que eu tô falando? La Chine, ok? Eu acho que vocês pegaram essa, né? La Chine, ok? Que eu coloquei o mapa de Bruxelas sem querer. Esquece, tá?
sem querer, foi mal. Mas imagina aqui o mapa da China, visualiza lá a China gigantesca, grandona, com mais de 1 bilhão de habitantes. E aí, que eu tava substituindo aqui com Y, era a China, por exemplo. On parle mandarim, sem o Y seria o quê? Qual que é o equivalente? On parle mandarim en China. Ok? Ficou errado aqui o en Chine. E eu substituo en Chine por y parle. Ok? Gente, essa foi a aula de hoje. O I, pronome grec, é muito fácil de ser utilizado, mas também muito fácil de ser esquecido. Muitas vezes a gente faz um texto em que a gente fala assim, ó, por exemplo, vamos lá. C'est un petit pays. On parle français en Belgique. On a les meilleures bières et les gaufres du monde en Belgique. Les frites sont créées en Belgique. On parle plusieurs langues en Belgique. E aí, nada a ver, né, gente? Vocês têm mais vocabulário hoje para acrescentar o Y, tá? Ele é muito, 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 muito utilizado, um recurso que você vai ver de monte em texto de francês, que você deve utilizar em redações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, eu sugiro que vocês treinem, por exemplo, esse quiz, você pode fazer sobre outros países, né? Tudo para criar o hábito de usar o Y, tá? Também é importante porque nós não utilizamos no português dessa mesma forma, então, para associar só a utilização. E também, claro, né? Isso aqui, eu, você, nós, cultive, é uma parte do seu aprendizado de francês. Você pode, assim como você foi autodidata de encontrar esse vídeo e assisti-lo, você pode ser autodidata de encontrar exercícios, lista de exercícios com pronome grec. Tem vários na internet, ok? Você não precisa ficar só comigo, eu, o Tive, nós, tá? A gente não precisa ser uma relação só nossa. Você pode ampliar seu conhecimento, sempre buscando mais, ok? Obrigada pela sua companhia, espero que vocês tenham entendido bem o pronome grec e à la prochaine!